Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá! Mais uma vez, obrigado pela audiência. É um prazer enorme gravar esse programa há quase 2 anos já, se já não chegou a 2 anos, mais de 80 entrevistas. É muito bom. Eu tenho muita felicidade de trazer pessoas para contar história, para contar sobre a sua profissão e, principalmente, inspirar você a melhorar, a buscar melhoria contínua e fazer a sua vida melhor, o seu negócio melhor. No outro programa, eu falei com a Adriana Zandoná sobre ergonomia, sobre organização em métodos, e a gente falou em especial com muita gente. E hoje eu trouxe ela e também o Cristiano Ribeiro, que trabalha com saúde ocupacional. Por quê? Porque a gente quer levar isso mais a sério, a gente quer divulgar ainda mais. Sejam bem-vindos. Muito obrigada novamente, estar aqui é um prazer enorme. Fico feliz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar sobre aquilo que eu amo fazer, que é a segurança do trabalho e a saúde ocupacional também. Você sabe que isso é muito bacana, porque quando a gente fala da qualidade, tem sempre o início, por tudo que a gente vai na qualidade. É lógico que a gente começa pelo planejamento estratégico, aí depois a gente vai ali e começa a discutir descrição de cargo, matriz de competência, e aí não tem como não falar da segurança do trabalho. E eu sempre quis trazer pessoas para falar de segurança do trabalho, mas não conseguia, não achava a oportunidade. E agora a gente, lá no Nexus, via Nexus, a gente está conseguindo trazer pessoas para falar desse assunto que é tão relevante, tão importante. Quando eu fiz uma RDM com você, Cristiano, me chamou a atenção a maneira que você já encarava a qualidade, o quanto ela foi fundamental para o seu trabalho na saúde ocupacional e na segurança do trabalho. Conta um pouquinho disso para a gente. Isso é verdade, Ronaldo. Muito do que a gente conhece hoje da segurança do trabalho tem como origem a qualidade. Então, a visão que existe na gestão de riscos, ela vem do pensamento de controle de perdas, e esse pensamento é lógico, foi evoluindo em termos de gestão, e hoje a visão da segurança do trabalho, ela está baseada justamente na gestão de riscos. Inclusive, isso que o governo nos apresenta na nova norma regulamentadora NR1, que é a norma regulamentadora que fala sobre gestão de riscos ocupacionais. E traz como proposta às empresas a elaboração de um programa de gerenciamento de riscos para o desenvolvimento de um modelo de gestão. Então, mais do que nunca, a segurança do trabalho hoje é um assunto estratégico para as organizações. Com certeza. E já está em RDC. Uma vez que está estando em RDC, se torna uma obrigatoriedade, né? Exatamente, torna-se uma obrigatoriedade. Uma outra questão que eu considero relevante é que em junho desse ano houve a 110ª conferência da OIT. E nessa conferência, o tema segurança e saúde do trabalho passou a ser considerado um direito. Então, junto ao trabalho escravo, a questão do direito de sindicalização do trabalhador, a segurança também é um direito do trabalhador. E isso é um aspecto bastante importante, porque a gente vê muitas empresas falarem do ESG, dos assuntos relacionados ao meio ambiente, ao social e à governança corporativa. Então, a segurança do trabalho também é um aspecto social levado às organizações. Muito bom. Adriana, você, quando faz a parte da ergonomia, você tem que considerar o LTCAT, que muitas vezes vem da segurança do trabalho, é isso? Isso. Na verdade, agora, com a mudança da NR17, a gente se baseia na análise de risco, no PGR que ele estava falando, nesse programa de gestão de risco. A gente vai ver as necessidades
daí se realmente vai ser, né, vai ser necessário fazer uma análise ergonômica, né, a partir do programa de gerenciamento de risco. Que bacana. E esse LTCAT, você tem que considerar ruído, você tem que considerar um monte de coisa para gerar o PPRA, é isso mesmo, Cristiano? A verdade é que o LTCAT, ele é um documento que tem característica previdenciária. Tá. Então, o LTCAT, ele vem para atender uma instrução normativa do INSS, que é a instrução normativa número 128, e ele trata especificamente dos riscos físicos, químicos e biológicos. Esses riscos eles são definidos com base no decreto 3048, com base na tabela, na tabela 23 ou 24 do E-Social, e também com base na lista que é chamada de LINAC, que é a Lista Nacional dos Cancerígenos Humanos. Perfeito. A questão ergonômica, ela está mais voltada ao programa de gerenciamento de riscos que hoje substitui o PPRA. Perfeito. Então, eu dependo, né, do trabalho da Adriana para que, por meio da análise preliminar ergonômica, eu consiga ter parâmetros para poder levar ao programa de gerenciamento de riscos esses dados de levantamento ambiental e da saúde do trabalhador com relação à ergonomia. Olha, gente, Adriana, eu vou passar para você essa parte, aí vocês dois podem falar abertamente o que vocês pensam, independente da ordem, para não ficar esse ping-pong, mas uma coisa que me chama a atenção é que às vezes o empresário está tendo afastamento do funcionário, está tendo atestados ASO da vida, e se ele fizer um estudo, né, desses ASO, ele pode de repente descobrir a causa e até eliminar essas faltas. Exatamente, né? Porque o funcionário ele se afasta, ele se trata e ele volta, ele é colocado muitas vezes no mesmo ambiente, na mesma exposição. Então realmente não tem, né, como ele melhorar totalmente, ele acaba agravando, né? Então é realmente importante esse estudo de ver realmente o que está causando. Então, porque senão o tratamento vai ser ineficaz. Seria o CID, é isso? Isso. Com base no estudo do CID? Isso. Hoje, já com base no Código Nacional de Atividade Econômica, você já tem uma relação de CID, né, que é o Cadastro Internacional da Doença, que vincula algumas doenças à atividade da organização. Então, desde 2014, se eu não me engano, houve aí a entrada do NTEP, né, que é a questão do nexo técnico epidemiológico, e a inversão do nexo causal. Então, o que acontece hoje? Antes, quem assumia a condição de um trabalhador doente ou de um trabalhador acidentado era a própria empresa. Hoje, é a perícia do INSS que vai mostrar a incapacidade ou a condição adquirida pelo trabalhador com base numa doença, se ele adquiriu ou não aquela doença. Uhum. Então, por isso que é muito importante que o empresário, que a empresa, tenha uma preocupação ativa com a saúde do trabalhador e desenvolva os laudos ergonômicos que a Adriana prepara, uhum, para que ela tenha parâmetros para contestar essa condição de casualidade na doença. Entendi. Na minha experiência, quando a gente certifica, que a gente começa a estudar esses CIDs, os ASO, aquela coisa toda, nascem ações preventivas que são muito simples, exercício laboral, um intervalo, às vezes, para poder tirar aquela tensão. Pausas, né? Aquelas pausas são extremamente importantes. Isso é fundamental, porque às vezes a pessoa fala, isso é só custo. Não, às vezes uma ação dessa melhora a qualidade de vida e melhora também a qualidade, a disposição do funcionário. Exato, e a preocupação no ser humano, a preocupação com o trabalhador, né? Isso é extremamente relevante, né? É verdade. Você acha que isso ajuda, Cristiano? Com certeza, é extremamente importante, porque a responsabilidade do dano causado ao trabalhador, ela recai sobre o empregador. Verdade. Então, as medidas de ação preventiva, elas são necessárias e elas são importantes.
justamente para que o empresário, o empregador, ele tenha as medidas de controle, a saúde do seu profissional, para que ele não recaia a esses problemas trabalhistas, de passivos trabalhistas, de reclamações, e essas reclamações de incapacidade, essas reclamações indenizatórias, elas são de um montante, de um valor bastante elevado. A gente tem percebido que a dependência por lentes e por óculos, nessa última, está ficando cada vez mais, está antecipando cada vez mais. A gente vê isso acontecendo já com adolescentes, já usando. Isso tem a ver com a iluminação dos ambientes ou é por excesso de computador, de notebook? Muitas vezes pela forma como você usa, né? Às vezes até o computador, se você deixa ele numa altura muito alta, o teu olhar, né, já vai complicar realmente até a tua cervical, porque você vai fazer uma extensão, o teu olho fica mais aberto, né? Então ele resseca, então chega no final do dia, ele já vai estar inclusive ressecado, ardido, né? Então às vezes com medidas simples, só de ajuste de altura, você já pode inclusive, né, tá melhorando essa parte assim. E o uso, né, a gente está extremamente preso à telinha, a todos os tipos de tela. Ou você está no celular ou você está no computador, não tem jeito. Né? E vocês da segurança do trabalho pensem em saídas para isso reduzir também, Cristiano? Consegue sim, consegue porque com base, né, na norma regulamentadora NR7, nós temos os exames necessários a serem realizados aos trabalhadores. Perfeito. Então, é o exame admissional, demissional, antes era mudança de função, agora é mudança de risco. Então, a nova NR7 mudou as características de realização de exame. Também existe o exame de retorno ao trabalho e o exame periódico. Então, com base no risco analisado no programa de gerenciamento de riscos, o médico do trabalho, que trabalha junto à área de engenharia, ele elabora um documento chamado PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, dentro do PCMSO, ele considera os exames necessários para acompanhamento e para monitoramento da condição de saúde do trabalhador. E a sua pergunta é bastante interessante, viu, Ronaldo? Que bom. Porque a mudança que houve na norma regulamentadora NR1, com a introdução do PGR, com a introdução do Programa de Gerenciamento de Riscos, ele inclui a análise de riscos relacionados à ergonomia e aos acidentes. Então, hoje, o PCMSO também contempla os riscos ergonômicos e os riscos de acidente. E as empresas elas precisam ter uma atenção especial a essas condições de riscos, justamente porque a visão do governo agora não é mais a visão de elaboração de documentos, como muitos empresários pensam, né, ou entendem o PPRA. A visão é de programa de gerenciamento de riscos e de gerenciamento de riscos ocupacionais. Muito bem. Hoje eu vou fazer um intervalinho, senão o Gabriel, como você já sabe, ele não está aqui, eu posso falar, me cobra. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 80 06. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.
Como o nome, a Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta. Hoje nós estamos com duas pessoas aqui maravilhosas, cada um de uma área, e nós estamos aqui praticamente debatendo essa nova norma que saiu e tentando conscientizar as empresas da importância disso. Adriana, uma coisa que me chama a atenção na ergonomia é que ela pensa na cadeira, ela pensa no jeito que o funcionário fica sentado, ela pensa na altura dos pés, ela pensa em diversos fatores que quando o empresário olha, ele fala assim, isso aí vai aumentar meu custo. Ele pode até aumentar o custo de um investimento inicial, mas se ele considerar as faltas que ele vai deixar de ter do funcionário, ele está ajudando o empresário de alguma forma, é isso? Exatamente. E o custo não é tão grande quanto se pensa, né? E investir numa cadeira de qualidade é extremamente importante porque você vai levar ela por mais tempo. Uhum. Você não vai ter, como você falou, o teu funcionário afastado. Isso é às vezes até imensurável, né? A falta que alguém pode fazer. E como já falei até algumas vezes, assim, a importância de você estar cuidando de outro ser humano, de outra pessoa, né? E como o Cristiano falou, em relação, e você falou também em relação, ninguém quer mais, o governo não quer mais papéis, uhum. Eles querem a implantação a prática, que realmente seja, por isso que agora, né, essa parte de gerenciamento de risco, eles querem o gerenciamento, eles querem a implantação, não só dizer existe risco, não é isso que eles precisam, uhum. Né? Eles precisam realmente da implantação desse gerenciamento. Você quer complementar alguma coisa do que ela falou? Eu acho que tem um aspecto importante que a Adriana falou, que qualquer ação ergonômica, ela exige que ela leve em consideração a eficiência, o conforto e a produtividade. Nossa, bacana. Então, quando ela falou, né, que não é só o aspecto econômico, porque a ação ergonômica ela precisa considerar esses pilares. Uma pergunta para vocês dois. O quanto o técnico de segurança do trabalho que fica dentro da empresa está capacitado ou no nível do trabalho necessário para essas mudanças todas hoje? Acho que você pode responder melhor. Eu posso responder, sim. A segurança do trabalho ele exige de qualquer profissional o conhecimento, o estudo e a atualização sobre o novo. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião do grupo tripartite que aprovou o texto de uma nova norma regulamentadora, a norma regulamentadora 38, que vai falar sobre lixo urbano, atividades que envolvem o lixo urbano. Então, com certeza, essa norma regulamentadora, que é específica para o setor, eu não conheço o texto ainda, mas ela vai trazer aspectos e conteúdo ergonômico. Então, cada vez mais o profissional, ele precisa estar atualizado, precisa estar acompanhando as mudanças que ocorrem. Existem recursos, existem meios, e aí cabe o profissional buscar esse conhecimento. O que a gente percebe no mercado é uma defasagem em termos de conhecimento técnico dos profissionais em aplicar e muitas vezes em entender adequadamente as normas regulamentadoras. Uhum. Então a gente acaba encontrando empresas que sofrem com aquilo que elas fazem de errado. Sim. A verdade é essa. Sim. E às vezes fica muito dependente da semana da CIPAT, né? Só na semana CIPAT que às vezes acaba. E eu sempre coloquei na minha gestão que quando eu tenho um comitê de biossegurança e tem uma CIPA atuante, a empresa
é melhor. Você consegue estar mais preparada para uma auditoria, para uma gestão da qualidade, principalmente dar melhores resultados. Vocês têm essa visão também ou não? Eu concordo que envolve a CIPA, envolve comitês, a brigada de incêndio, a brigada de incêndio, envolve formação de profissionais, mas envolve mais do que tudo isso a participação da alta direção da empresa. Muito bacana você falar isso. É o gestor que deve promover a segurança e a saúde. A responsabilidade da segurança e saúde, ela não está sobre um grupo ou sobre uma pessoa. Inclusive, essa é uma condição que a gente entende que demonstra a maturidade da empresa com relação ao assunto de segurança do trabalho. Então, tem um estudo da DuPont de 2002, que é de Bradley, e ele trabalha em cima, com base no livro das pessoas os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e ele utiliza os níveis de maturidade, o reativo, o dependente, o independente e o interdependente. Então, enquanto mais próximo ao chão de fábrica a segurança do trabalho estiver, mais madura é a empresa com relação ao assunto. É verdade. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, foram perfeitas as colocações. Cristiano impecável, né? Do Cristiano, foi realmente, né, extremamente importante essas colocações. E assim, a ação, ela tem que estar em conjunto com o discurso, sabe? Não adianta só falar, né? Você tem que fazer. Então, é isso que a gente vê, inclusive, administrativamente, né? Então, a importância da ação estar junto com o discurso. Eu tenho visto algumas coisas que eu queria que vocês dessem dicas aí para as pessoas. Eu tenho visto muito isso em padarias ou em alguns mercadinhos, que eles colocam aqueles produtos lindos, maravilhosos, gostosos, e em cima coloca aqueles bom ar, aqueles bom cheirinho que fica jogando. Estragou tudo, né? Com certeza, né? A parte de higiene alimentar, a parte de segurança alimentar, ela requer várias técnicas, várias linhas mesmo, e com certeza um spray com um monte de produtos químicos não pode estar perto de um alimento. De um alimento. Não tem você como, né? Estragando tudo que você fez de melhor. E sem necessidade, né? Quando você entra numa panificadora, que você sente o chão, o cheiro, né, do pão fresco, isso já, inclusive, remete a memórias, você sente um cheiro do bolo, então isso já te remete a memórias, não tem necessidade, eu acho que, de repente, de sprays com outras coisas. Eu tive a coragem de perguntar para a gerente de uma padaria por que ela estava fazendo aquilo. E ela falou que era para assustar as moscas. Eu falei, você está estragando seu Então produto. devia ser inseticida, né? Que pior ainda. Não era nem cheiro, né? Era inseticida, que daí, com certeza, meu Deus, não tem nem como. Então perceba o quanto tudo isso que nós estamos falando é essencial para qualquer empresa. Às vezes a gente foca numa empresa maior, que nem o Cristiano tem empresas grandes. Aqui em Osasco, graças a Deus, tem muitas empresas grandes. Mas ela vale para qualquer empresa. Ela vale, tudo que nós estamos falando aqui vale para uma empresa pequena, média e grande. Se a gente tiver essa visão, o Brasil vai ficar muito bom. Exato, perfeito suas colocações, né, Cristiano? Não é? Perfeito. Eu entendo, Ronaldo, que a qualidade na prestação de serviço, ela deve se basear na excelência. E a excelência da empresa, ela está em tudo, né? Está em tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela realiza. Sim. Então, é o processo de trabalho, é a saúde financeira, é a visão de segurança do trabalho, é a visão de processos, são os métodos que ela utiliza. Então, tudo isso se baseia em excelência operacional, a excelência daquilo que a empresa faz. Muito bem. A gente está chegando ao fim desse programa maravilhoso, inédito, fazendo com 3 aqui, ó, 10. E eu gostaria, Adriano, que você deixasse, então, vou começar por você, que começa com A.
para você falar e depois a gente vai para o Cristiano, que é C, então a ordem alfabética foi respeitada. Dá tudo certo. Não vou nem dizer que é porque você é mulher. Ó, A e C. A e C. Então, minha empresa é Ergonize, onde eu alio a ergonomia e a organização, por isso o nome Ergonize. Nós estamos no Insta, estamos no Facebook, né? É só você digitar lá www.ergonize.com.br e o meu contato é 11 99979 9575. Pode mandar um direct que eu respondo. Muito bem, Cristiano, agora é tu, bebê. Bom, eu sou o Cristiano, da MWC Office. Nós somos uma empresa nós estamos em Osasco, temos uma clínica no centro de Osasco, fazemos a parte de medicina ocupacional e engenharia de segurança do trabalho. E a nossa referência de contato é o nosso site, mwcoffice.com.br. O meu número de celular é 11 96173 4839. E se vocês não decoraram nada do que eles falaram, passa para a gente, contato@acreditariogestores.com.br, que a gente encaminha para eles. Foi um prazer recebê-los, fiquei muito feliz e espero que a gente volte a se falar em outras oportunidades, com debates ou webinar, porque eu acho que o pessoal precisa muito do trabalho de vocês e eu tenho muita alegria de saber que a gente está levando uma coisa séria para quem precisa. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, inclusive estar aqui junto com o Cristiano para falar de um tema tão importante, né, e fundamental agora para as empresas. Muito bom. Eu também gostaria de agradecer e dizer que a Adriana é parceira, né? Também aprendo muito com ela, o conhecimento que ela tem com a ergonomia, então sempre muito bom ter ao nosso lado pessoas como ela. Aqui muito obrigada. Nós conseguimos juntar qualidade, segurança do trabalho, medicina do trabalho e ainda ergonomia. E organização e método. Gente, até a próxima, fiquem com Deus, até. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.